Olá, lamparinos. Eu tô aqui agora para compartilhar uma palavra com vocês sobre o que aconteceu e me trouxe uma alegria no meu coração muito grande, porque me fez relembrar de muitas situações que eu vivi e a gente tem que ser grato, né? Quando acontecem pequenas coisas e a gente consegue olhar para o passado e ver que a gente venceu. Eu queria trazer hoje para vocês uma experiência que mexeu muito comigo e me deixou o dia inteiro pensando. E eu acho que é válido, né? Principalmente nos dias atuais. Alegria. Quantas de nós temos a sensação que parece que a alegria é um estado que às vezes é muito difícil de alcançar, principalmente com os problemas do dia a dia que a gente enfrenta, né? Houve momentos da minha vida que eu fui tomada pela tristeza. Definitivamente eu já não via mais sentido da vida, não sentia mais nada, prazer nenhum. Eu sorria, mas eu mesma sentia que nas minhas próprias fotos era um sorriso vazio. E às vezes eu tava super maquiada nas fotos, com um sorrisão, mas por dentro, naquelas fotos, era o dia que eu mais estava destruída por dentro. Nos últimos tempos, devido a tantas dores, tantas perdas, tantas derrotas que eu enfrentei, eu acabei, de certo modo, colecionando mágoas e muita amargura. E o fato de eu trazer isso e expor isso é algo assim surpreendentemente sobrenatural, porque às vezes a gente só quer expor as conquistas, expor aquilo que a gente vence, o pecado que a gente vence, as coisas que a gente está vivendo que é maravilhoso, e dificilmente a gente vai postar ou falar realmente das nossas dores, daquilo que a gente viveu de fato, porque às vezes algumas experiências são feias, né? E nós somos seres humanos. Todos os dias a gente erra, mas quem está na presença, quem busca o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele te inclina a querer viver de uma forma santa, né? E você automaticamente já auto se conhece, já vai se conhecendo e percebendo, essa não sou eu. O que está acontecendo, eu não ajo assim. Tem algo que está acontecendo que está estranho. E pode prestar atenção. Maior parte das vezes é espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E o mundo espiritual, ele é real. Eu tô conversando com você agora e com certeza há milhares de demônios furiosos, porque eles não queriam que eu vencesse esse pilar, né? Eles queriam que eu ficasse lá no campo da amargura e das derrotas, que em breve eu vou falar para vocês em que cada área eu sofri. Mas era no choro, na oração, choros inexprimíveis, né? Como diz uma canção e a palavra, que Deus, ele nos atende até mesmo com choros inexprimíveis. O Espírito Santo leva as nossas orações, que às vezes é só choro, para Deus. E por que eu tô trazendo hoje essa polêmica, né? Da amargura e do rancor? Porque ela é uma linha muito tênue entre o ódio, a raiva, a inveja, ciúmes, cobiça. E todos esses sentimentos, quando possuímos, né, o Espírito Santo não age nas nossas vidas. Eu sempre tive, apesar das dores e problemas, eu sempre tive um coração muito ensinável, do qual eu sempre busquei a Deus. Falei assim, Deus, o que tem em mim que não te agrada? Eu tô sentindo isso, Senhor, eu reconheço que eu tô sentindo isso e eu não quero sentir. Sonda meu coração. E eu não tenho problema nenhum em chegar pro pastor e falar se eu tô passando por alguma situação que eu não tô conseguindo vencer, ou para um líder meu, eu exponho. Porque eu tenho que ter essa coragem. Se eu não tiver essa coragem, eu não vou vencer. Sozinho a gente não vence. E a palavra de Deus diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros. Só que nós devemos escolher com maturidade para quem nós vamos
revelar certos pecados, né, ou certas dificuldades. E com o tempo isso também me ensinou para eu não fazer com qualquer pessoa. E isso também é assunto para outro vídeo que eu vou trazer também. E essa madrugada eu tava orando ao Senhor sobre algumas questões que eu vivi no passado. E eu falei para ele assim: Senhor, eu quero exalar o bom perfume, né, do Espírito Santo. Eu quero ter nos olhos o brilho. Vamos lá de novo. Desde o dia que eu me comprometi a fazer os vídeos, a gravar, o meu celular, do nada, ele não aceita mais fazer vídeos. E antes eu fazia vídeo de 10 minutos, 20 minutos, e agora ele não tá mais aceitando, suportando. Mas enfim, vamos vencer isso. Voltando pra linha de raciocínio. Então, hoje aconteceu um episódio, hoje não, ontem, né? Eu tô em Lisboa, Portugal. E eu tava andando e eu tava falando com Deus no meu coração, né? Umas questões com ele que eu queria resolver. E aí, de cabeça baixa, assim, eu tava andando bem calmamente. Veio uma senhora por trás de mim do nada. E ela falou assim: meu Deus, seu vestido é tão lindo, eu achei seu vestido tão lindo. Aí eu fiquei assim, me assustei, né? Porque, tipo, dificilmente você vai ver algum português abordando alguém. Os portugueses são muito reservados, muito mesmo, sim, demasiadamente reservados. E para aquela senhora fazer isso, foi algo realmente espiritual e sobrenatural. E aí eu prestei atenção para ver se era isso mesmo que eu tava ouvindo, se o sotaque dela era esse mesmo. Sim, ela era uma portuguesa. Ela olhou para mim e falou assim: nossa, mas teu vestido é tão lindo, não sei, é tão com detalhes assim. E eu tava te observando de longe, o seu jeito de andar, não sei, você tem algo que eu não tenho palavras para explicar, alguma coisa, não sei, tem alguma coisa aí até na sua forma de andar. Parecia que você não andava, você tava, não sei explicar. E eu olhei para ela, eu comecei a chorar, porque aquilo veio de encontro àquilo que eu tinha orado na madrugada. Eu comecei a chorar para ela, ela começou a falar comigo em inglês, porque ela achava que eu não falava português. E ela perguntou em inglês para mim por que eu tava chorando, e eu fui explicar para ela. Porque eu tava conversando com Deus. E isso era simplesmente um detalhe de Deus usando ela pra minha vida. Falei pra ela que eu era cristã. E ela ficou... Ah! Ela ficou encantada e tal. O nome dela é Rosinha. Eu nunca mais vou esquecer. Ela é da Escócia e ela tá aqui. Ela é portuguesa, mas ela foi embora pra Escócia. Então, mês em mês ela vem pra cá. Tive um breve contato com ela e ela explicou um pouco. Ou seja, como é precioso a gente carregar a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos notáveis por Deus. Deus sabe cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Mas nós também sabemos que nós somos observados por pessoas. O tempo todo nós estamos sendo observadas por pessoas. Às vezes pessoas que estão dentro do metro, dentro de um ônibus, numa frutaria, no mercado, elas te olham, você nem imagina que tem alguém te olhando e a pessoa está te olhando. E isso me leva a entender que eu sou uma pessoa muito, muito expressiva facilmente. Inclusive, algumas pessoas já falaram isso pra mim. Quando eu não gosto de algo, a minha cara já denuncia na hora. Quando algo me deixa triste ou alguém faz algo que me deixa magoada, eu já fico chateada. Eu demonstro mesmo. E às vezes eu falo pra Deus: Deus, eu não quero fazer isso. Eu quero ter aquela impressão estátua, tipo assim, fazer cara de paisagem. Mas eu não consigo, é de mim. E eu quero mudar isso, né? Mas é de mim, pronto. E aí eu fico pensando: Deus, eu estou sendo observada por pessoas. E às vezes a gente acaba sendo não compreendida por um simples gesto, por um simples olhar. Às vezes você tá tão preocupada com problemas, você tá lá no além, assim, e às vezes a pessoa do seu lado acha que é contigo, e não é. O problema não é com a pessoa. E às vezes você pode criar uma inimizade gratuita que nem era necessário. E a raiz da amargura, por que eu fiquei refletindo nisso? Em Hebreus 12:15, diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, muitas vezes você tá feliz e aí você entra numa roda de amigos, como já aconteceu comigo. Você tá muito feliz porque às vezes você tem uma notícia inesperada, muito boa, ou você conquista algo,
ou você realiza, né, um sonho, um desejo, ou algo simples, simplesmente porque você foi na padaria e tomou o melhor café, né? Para quem é grato nos pequenos detalhes, até isso faz diferença. E quando você chega perto de alguém amargurado, aquela pessoa não quer saber da tua felicidade. Ela está contaminada de amargura, tristeza, dor. E se ela tá assim, ela não quer que ninguém esteja também. Um exemplo, uma vez, levanta e cai, levanta e cai. Levantava, o diabo vinha e me dava um murro. Levantava, ele vinha e me dava um soco. Às vezes eu fazia assim, pra ver se eu conseguia respirar. E eu cheguei num círculo e eu contei um testemunho daquilo que Deus tinha feito. Desculpa o erro. Daquilo que Deus tinha feito na minha vida naquele dia específico, que me trouxe tanta alegria, assim, um aconchego. A pessoa do meu lado simplesmente chegou e falou assim: mas você tem que lembrar e não se esquecer dos dias que algumas pessoas também tiverem em ruins. Eu nem conheci essa pessoa de lado nenhum, praticamente. Não contar só as vitórias, chore com os que choram. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mal sabe os dias que eu já chorei tanto, e que pra mim isso é tão bom. Então, às vezes, eu acabava não contando as minhas alegrias, porque eu não sabia quem do meu lado estava. Porque às vezes as pessoas, elas não ficam felizes em saber que você conquistou, tá alegre, simplesmente tá alegre. Então a gente tem que ter muito cuidado. E ter cuidado também para que essa amargura que jogam em você, para que você também não se contamine. Uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus é observar isso, sabe? Para que aquela tristeza do outro não me contamine. Mas que eu também possa ser luz na vida daquela pessoa, né? Como falam lamparinas. Que eu também possa ser luz para aquela pessoa e que eu possa explicar para ela que é possível, mesmo passando por diversas situações, viver a plenitude da constância, né, no Senhor. Porque a alegria, ela é um estado e a felicidade, ela é contínua. Então, a gente tem que discernir se a gente está vivendo um momento de alegria, porque pode acabar, né? Hora ou outra ela pode acabar, e escolher viver no estado da felicidade. Então, a amargura, o rancor, ela nos impede de acessar canais de bênção. É uma realidade. Desde o momento que você começa a criar amargura e rancor no seu coração por situações que já se passaram na sua vida não vai para frente. Eu uma vez confessei para os meus líderes que eu sentia rancor de uma situação que passou comigo há 2 anos atrás. 2 anos, né? Ou seja, 2 anos chateada com a situação. E eu reconhecia por dentro de mim que era por causa de uma coisa específica que uma pessoa tinha feito comigo. Mas eu não queria verbalizar. No momento que eu verbalizei, os meus olhos, assim, eles deram um clarão, assim, parece que as escamas caíram. Então, a importância de você ter um coração limpo, para que seja terra fértil, e a alegria pousar, é muito importante. O rancor é um demônio que ele atua na sua vida para te paralisar, para te impedir de acessar as coisas de Deus. E quando você se limpa disso, o seu semblante muda, porque daí o Espírito Santo começa a atuar em você e as pessoas começam a te ver assim e falam: nossa, você é tão linda. Para mim, a beleza era ter cabelo muito comprido. Há mais de 8 anos, meu cabelo não cresce como eu queria que ele crescesse. Ele simplesmente emplacou. E eu ligava para minha mãe e falava assim: mãe, meu cabelo não cresce. E ela dava as receitas caseiras dela e tal. E esse ano eu queria deixar meu cabelo crescer. Porque para mim, sinônimo de beleza era cabelo comprido. E devido a 2 situações negativas que aconteceram comigo, me trouxe até minha cura. Porque eu não queria cortar meu cabelo, falaram para cortar as pontas, realmente eu reconheço que as pontas eram precisas ser cortadas, mas não como cortaram, assim. E através disso, eu acabei mesmo, quer saber, já que cortou como eu não queria, agora corta até esse corte. Eu tinha 8 anos. E hoje, para eu estar com esse corte, é muita cura. E eu tô gostando dele, estou alcançando uma cura que eu achei que eu não ia alcançar. E várias pessoas hoje, durante o dia, olhou pra mim e falaram assim: nossa, você é tão linda. Eu não tenho usado maquiagem ultimamente, passei só um gloss pra fazer esse vídeo pra vocês. Não tenho usado maquiagem ultimamente, eu tô passando o filtro solar.
E quando você recebe um elogio assim genuíno, você entende, mal sabe ela, que é o coração disposto, um coração aberto para que o Espírito Santo entre para ele agir. E não é o nosso brilho, é o brilho do próprio Espírito Santo. E quando o brilho é do Espírito Santo, a luz é diferente. Então, eu quero encorajar você nesse dia, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, para que você, se nesse momento está sentindo algum sentimento de tristeza, de dor, que você coloque aos pés de Jesus e peça para ele tirar, peça para ele te curar. Porque às vezes você pode estar com rancor de algo que tá te travando e você nem sabe, você não quer dar o nome de rancor porque você acha que pode ser uma palavra muito forte e realmente ela é. Às vezes a gente acha que a gente não sente coisa, só o outro só o outro faz. Nós também temos atitudes que também podem machucar outras pessoas. Nós somos seres humanos, mas nós como cristãos ou não, nós temos a sabedoria de entender e ver isso aqui não é uma atitude que converia, né, de uma pessoa. Então, que você possa sondar seu coração, que você possa estar liberta hoje, que você possa sentir uma paz intranscendente e que você realmente verbalize aquilo que te dói, que te machuca. Porque a partir do momento que você fala, a cura vai chegando e você vai tirando, dando espaço para que o Espírito Santo possa agir. Então, a palavra de Deus diz, né, que a alegria formoseia o rosto. E você não precisa ver uma mulher totalmente produzida para ver beleza, né? A gente se arruma, a gente busca, né, trazer acessórios que combinem com a nossa personalidade. Mas a gente tem que entender que não é isso que vai enaltecer a nossa beleza, mas aquilo que está dentro de nós. E não deixar que o externo contamine o interno. Porque a partir do momento que você ouve uma palavra de maldição ou uma palavra, tipo, que a pessoa vira o olho pra você ou que simplesmente não gosta que você tá feliz, não absorva isso pra você, porque isso vai destruir a sua vida. Eu falo isso por experiência própria. Quantos anos eu não fiquei entristecida, porque às vezes pessoas que eu achava que eram minhas amigas não se alegravam com a minha alegria. E isso me paralisou muito. E hoje eu declaro pra você que se você está triste, que se você está com algum sintoma nesse sentido, que você seja liberta, que você tenha a coragem e ousadia para confessar e verbalizar o que está sentindo. E você vai ver uma transformação na sua vida começar. Então, um beijo, que Deus abençoe a sua vida. E se você precisar das minhas orações, conte comigo para essas áreas que eu passei por muitas coisas e hoje eu consigo, e eu creio que eu possa ser instrumento para auxiliar. Amém? Um beijo.